Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nesse vídeo e nos próximos vídeos ligados a esse, eu vou te ensinar como ler emoções, como ler pessoas, para que você possa obter mais resultados na sua vida e nos seus negócios. E como bônus, ao final desses vídeos, você vai aprender também como detectar mentiras e enganações, aumentando ainda mais as suas ferramentas para o sucesso. Mas até chegarmos lá, antes teremos que aprender alguns conceitos essenciais. Nos negócios, desde o início, nós somos ensinados e treinados a tomar decisões sempre com a cabeça, que são as decisões racionais, lógicas, planejadas, analisadas, bem pensadas, e nós somos também ensinados e treinados a não tomar decisões com o coração ou com o fígado, que são as decisões emocionais, instintivas, são as decisões impulsivas. Só que na prática, as emoções controlam muito mais a razão do que a razão controla a emoção. E em geral, infelizmente, as decisões que são fundamentadas na razão não concordam com as decisões que são fundamentadas na emoção. Essa discordância, essa desconexão entre as decisões racionais e emocionais traz algum problema? Sim, traz vários problemas. E com isso surgem três perguntas. A primeira é: por que essa desconexão entre as decisões racionais e emocionais acontece? Segunda pergunta: que problemas são esses que essa desconexão traz? E a terceira pergunta é: como eu faço para minimizar ou até mesmo eliminar esses problemas? Nesse vídeo, nós vamos responder a primeira pergunta e nos próximos vídeos nós vamos tratar das outras duas. Vamos então falar da primeira pergunta: por que essa desconexão entre as decisões racionais e emocionais acontece? Esse é o nosso cérebro e cada uma dessas cores representa uma área que desempenha certas funções. E o nosso cérebro é o culpado por causar a desconexão que eu mencionei antes. E por quê? Para sua surpresa, a resposta é porque o nosso cérebro não é desse jeito. Ou seja, nós somos humanos, seres humanos e não robôs. Por isso que os conflitos entre razão e emoção acontecem. Deixa eu explicar melhor isso. Todas as áreas funcionais do cérebro, as que eu mostrei anteriormente, podem ser consolidadas no que chamamos de três cérebros: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, ou também chamado de sistema límbico, e o neocórtex. A seguir, eu vou explicar sobre os três cérebros, mas vamos começar pelo cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano também é chamado de cérebro primitivo e é o mais velho dos três. Ele controla as funções do corpo como respiração, frequência cardíaca, a circulação do sangue, a temperatura do corpo, a fome, o equilíbrio, e também controla os nossos comportamentos instintivos, as reações de autoproteção, autopreservação e sobrevivência, que são as reações que nós chamamos de lutar ou fugir. Ele controla os instintos de atração sexual e reprodução, os comportamentos de controlar ou ser controlado, a agressividade, o comportamento de defender território. Em resumo, o objetivo do cérebro reptiliano é se preocupar com o seguinte: dada uma determinada situação, ele pergunta: é perigoso? Posso comer ou obter energia dali? Posso me reproduzir ou ajudar a preservar a espécie naquela situação? Então é por isso que quando existe um acidente numa estrada, de um lado da estrada, você tem um congestionamento do outro lado, porque as pessoas são atraídas pelo perigo, elas prestam atenção àquilo. Por isso que quando você vê uma fotografia de um prato de comida bonito, de um lanche, você também é atraído por aquilo. Se, por exemplo, você é homem, quando você vê uma foto de uma mulher bonita, sensual, você é atraído por aquilo. Ou seja, a função
do cérebro reptiliano é preservar a própria vida e a espécie. E qual que é o impacto do modus operandi do cérebro reptiliano nos negócios? Existe impacto? Então, existem situações em que o seu cérebro interpreta como uma ameaça, entre aspas, à sua vida. E aí ele te trava. Por exemplo, se você quer inovar, se você quer promover mudanças no seu trabalho, e essas mudanças ou essa inovação inevitavelmente vão envolver algum risco, o seu cérebro reptiliano vai te deixar com medo de errar ou de fracassar. E você vai ficar perguntando: será que eu posso ser demitido do trabalho? Será que o novo projeto vai fracassar e vai arruinar a sua vida? Será que o mercado não vai gostar das suas apresentações e do seu produto? E, consequentemente, esse modus operandi do cérebro primitivo também vai acabar atrapalhando a sua evolução, o seu sucesso. Pensa no seguinte: às vezes, decidir não correr risco nenhum é uma estratégia mais arriscada do que você tentar coisas novas e se expor a risco. Agora vamos falar do segundo cérebro, o sistema límbico. O sistema límbico surgiu nos primeiros mamíferos. Ele grava memórias de comportamentos passados que produziram experiências agradáveis e desagradáveis. E por isso, ele é responsável pelas emoções que você sente, a felicidade, raiva, a tristeza, e ele influencia fortemente o nosso comportamento individual e social. O objetivo do sistema límbico é fazer você buscar prazer e você evitar dor. O terceiro cérebro é o chamado neocórtex. Essa é a parte mais nova do cérebro e é considerada a mais avançada. Ela é responsável pelas seguintes funções: raciocínio lógico, pensamentos abstratos, como por exemplo pensamentos matemáticos, a imaginação, a inovação, construção de ideias e conceitos complexos. Ela é responsável pela sua linguagem, quando você vai avaliar racionalmente riscos e retornos envolvidos em oportunidades de investimento, quando você vai planejar, quando vai resolver problemas. E o objetivo do neocórtex é otimizar decisões racionais complexas. Quando nós pensamos no cérebro completo, os três cérebros que nós vimos funcionam de forma interdependente, mas infelizmente esse funcionamento não é completamente alinhado, porque cada uma das partes tem os seus próprios objetivos. As diferentes atividades que nós realizamos no nosso dia a dia requerem diferentes partes do cérebro. Então, por exemplo, quando nós precisamos pensar de maneira mais racional, o nosso desafio, o nosso trabalho é encontrar métodos para desativar o modo de sobrevivência, desativar o cérebro primitivo e então ativar o neocórtex e vice-versa. Só que se todas as partes participarem ao mesmo tempo da resolução de problemas, como cada uma tem uma função objetivo, tem um objetivo diferente, e como cada uma busca otimizar os seus próprios interesses, a solução final não será a solução ideal, não será a solução ótima. Quando nós estudamos teoria de sistemas e teoria de otimização, nós aprendemos que quando você tem um sistema que as partes dele são interdependentes, o ótimo de cada uma das partes separadamente não vai levar ao ótimo do sistema todo. E é por isso, é pela existência dos três cérebros e da sua forma de funcionamento que ocorrem os problemas, ineficiências, conflitos ou erros nas decisões em que a razão e a emoção competem entre si. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre quais são esses problemas e vamos começar a estudar uma forma de como minimizá-los ou até mesmo de eliminá-los. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!